Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos de 1 a 10. Capítulo 28 é o último capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos. Estando já a salvo, soubemos que a ilha se chamava Malta. Nativos trataram-nos com extraordinária humanidade, acolhendo a todos nós junto a uma fogueira que tinham acendido. Isto por causa da chuva que caía e do frio. Tendo Paulo ajuntado uma braçada de gravetos e atirando-os à fogueira, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os nativos viram o animal pendente em sua mão, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, pois acaba de escapar do mar, mas a vingança divina não deixa viver. Ele, porém, sacudindo o animal ao fogo, não sofreu mal algum. Quanto a eles, esperavam que Paulo viesse a inchar ou caísse morto de repente. Mas, depois de muito esperar, ao verem que não lhe acontecia nada de anormal, mudando de parecer, puseram-se a dizer que ele era um deus. Nas vizinhanças daquele local estava a propriedade do primeiro da ilha, chamado Públio. Este nos recebeu e nos hospedou benignamente durante 3 dias. Acontece que o pai de Públio estava acamado, ardendo em febre e com desinteria. Paulo foi vê-lo, orou e impôs-lhe as mãos e o curou. Diante disso também os outros doentes que se encontravam na ilha vieram ter com Paulo e foram curados. Cumularam-nos então com muitos sinais de estima. E, quando estávamos para partir, nos proveram de tudo o que nos era necessário. Palavra do Senhor, graças a Deus. Sinais de um homem de Deus. Esse homem de Deus é Paulo. Nós vemos que não só é Paulo, né, não está sozinho, também é o Lucas está com ele, Epafrodito está com ele, Aristarco está com ele, na verdade, né? Não Epafrodito, Aristarco está com ele e outros que não são citados aqui, viajando para Roma. Todos são homens de Deus. Mas Paulo é um apóstolo que chama a atenção por sua proximidade tão grande com o Senhor e o número grande de prodígios que o acompanham. Nós vemos aqui que eles chegam à ilha de Malta, voltando lá no nosso mapa, na Bíblia, você pode, já gravou, né, onde está o mapa, né? E Malta já é bem mais perto da Itália ali, né? Tem ali a Sicília e a Itália mesmo, propriamente dita, né? A bota lá já aparece lá. Para chegar em Roma é um passo, né? Tá perto. Mas voltando lá, ó, desde Cauda, que é a ilhota que eles estavam, até chegar a Malta, olha, foi a mão de Deus, porque eles podiam ir parar na África, né? E ali ia ser difícil, porque eu não sei se nessa época
essa região africana estava sob o domínio dos romanos. Parece que sim, mas eu não sou um historiador aqui hábil, nem tenho um mapa que possa me dar essa certeza. Enfim, graças a Deus eles foram para Malta. E de Malta para subir para Roma estava muito mais fácil. Provavelmente eles tinham cartas náuticas para ajudá-los nessa navegação, além da bússola. Então, Paulo foi recebido, ele, os seus companheiros todos, todas aquelas 276 pessoas que estavam no barco, na ilha de Malta. Os nativos fizeram a fogueira para ajudar, porque ainda chovia muito e fazia frio. Só que Paulo foi picado por uma víbora, foi mordido por uma víbora. E as víboras são peçonhentas. Aqui eu não tenho certeza se é víbora no que se diz um réptil, que não é uma cobra, né? Tem um réptil que se chama víbora, ou a víbora quando se chama cobra de víbora, né? Em alguns lugares se chama de víbora. Bom, ao que parece é uma cobra. Bom, e ela morde a mão de Paulo. E todo mundo fica, os nativos olhando para ele e falando assim, nossa, esse cara é muito ruim mesmo, né? Porque acabou de escapar de um naufrágio no meio desse furacão terrível, esse tempo horrível que está, né? E agora a cobra morde ele, uma víbora morde ele. Boa coisa esse cara não deve ser. Deus não quer deixar ele viver. Só que não acontece nada com Paulo. Ele sacode a mão no fogo e a víbora cai lá e foi só uma mordida. Com o passar do tempo, como eles viram que não tinha acontecido nada, eles pensaram, nossa, ele não é um desgraçado não, ele é um Deus, né? Que sobreviveu a tudo isso, e só pode ser um Deus. Mas semelhante àquilo que os pagãos de uns meses e anos atrás disseram com relação a Paulo e Barnabé, quando eles foram na primeira viagem apostólica pregar. E encontraram pessoas assim, se eu não me engano, em Icônio, Listra, para aquelas regiões. O fato é que, depois disso, Deus abriu as portas. Olha, são dois sinais. Primeiro, que foi ser salvo do naufrágio. Um segundo foi que ser salvo da víbora. Só que o fato dele sobreviver à víbora deu a Paulo, diante dos nativos, uma outra perspectiva de uma pessoa que tem credibilidade. Primeiro por superstição, mas depois pelo anúncio mesmo. Que Paulo, ao tomar consciência, né, dessa abertura e sendo acolhido pelo primeiro, que era o chefe, né, daquela ilha, que era o Públio, ele teve a oportunidade de rezar pelo pai desse homem. E o pai dele foi curado. E se curou o pai do chefe, então todo mundo começou a ir atrás de Paulo e apresentar os doentes, e Paulo rezou por todo mundo e todo mundo foi curado. Como Jesus fazia. Como Jesus fazia. Que impressionante. Como nós hoje estamos nessa situação, né? Como nós hoje estamos numa situação de ainda uma fé pequena, porque muitas curas, muitas graças, muitas bênçãos podem e precisam passar por nossas mãos para o povo, mas não se compara aos sinais e prodígios de outrora. Jesus continua sendo o mesmo, mas nós precisamos ser tão discípulos quanto Paulo e seus companheiros, quanto os apóstolos, quanto os primeiros cristãos. E nisso, por causa desses sinais de um homem de Deus, eles ficaram ali muito bem, muito tempo. E veja, homem de Deus, porque se Paulo se corrompesse, quisesse tomar isso para o seu próprio proveito,
ele poderia, conseguiria, uma vez que os romanos eram minoria ali, soldados, centurião, a maioria das pessoas e os nativos estavam todos a seu favor, ele podia dominar aquela ilha por causa dos sinais e prodígios, mas aquele que é de Deus, ele não usa nenhum dom de Deus ao seu favor, seu benefício, mas é para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos anotar no nosso diário? Olha, não tem promessa, nem ordem, nem princípio eterno. Mas qual a mensagem de Deus para você? E como colocar isso em prática na sua vida? Anota no seu diário e vamos lutar para viver. Com alegria quero convidar você que é novo aqui no canal a se inscrever, acionar o sininho da notificação e deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia toda com a graça de Deus pelo método A Bíblia no Meu Dia a Dia de Monsenhor Jonas Abib? É o convite que eu faço a você e espero que você aceite para juntos caminharmos aqui. Na descrição do vídeo você encontra as orientações que você precisa para começar a fazer o método aqui conosco, desde o início, tá bom? Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.